Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais, onde nós vamos falar agora sobre filtro avançado. O que é o filtro avançado? Qual a diferença dele do filtro comum? Quando a gente clica em dados, eu tenho o filtro e tenho o avançado. O avançado, a gente precisa de uma área de critérios. Então, ao invés de você ir clicando na setinha aqui, escolhendo na caixinha, aquele maior, menor, desmarcando, marcando, digitando, a gente cria uma área de critérios. E o filtro avançado vai ser aplicado de acordo com esses critérios que a gente digitar na planilha. Vamos fazer um exemplo aqui na prática. Eu vou selecionar 3 linhas, como eu fiz na aula anterior, vou inserir. E vou inserir mais uma, inserir 4 linhas. E vou copiar isso aqui. Por que eu vou copiar? Tem um esquema aqui porque copia. Porque esses nomes de coluna, título de coluna, tem que ser exatamente iguais a esse aqui, porque o filtro vai pegar por esse nome de coluna. Então, quando eu, por exemplo, eu quero filtrar Brasil, eu vou digitar Brasil aqui. Ele vai olhar coluna país. Onde é que é a coluna país aqui? É aqui. Critério, Brasil. Então, Brasil nessa coluna. Então, tem que ser exatamente igual. Para você não correr o risco de digitar incorretamente, é legal copiar e colar, que aí você vai ter certeza que o texto é exatamente igual. Eu quero filtrar dentro dessa coluna país só o país Brasil. Então eu vou clicar na guia dados e ao invés de clicar em filtro normal, eu clico em avançado. Então ele vai abrir uma caixinha de configurações. Aqui eu tenho duas opções. Uma outra vantagem aqui em relação ao filtro normal é que você pode copiar esses dados filtrados para outro local. Então eu posso filtrar na lista aqui ou copiar para outro local. Um primeiro exemplo aqui, filtrar na lista mesmo. Aqui eu tenho duas configurações para fazer, o intervalo da lista e o intervalo de critérios. Se você perceber aqui, ele pegou do A5 até o F46, tá certo. É aquele detalhe de não ter linha vazia aqui no meio dos dados, ele já pega o intervalo inteiro. Então quando eu fui aplicar o filtro, eu cliquei aqui na célula B5, então ele já estava aqui nesse meio, ele já pegou o intervalo inteiro, então não precisa nem mudar aqui. Em intervalo de critérios, eu vou selecionar o intervalo de critérios, que no caso é esse aqui. Tem um detalhe aqui que você tem que estar atento. Eu tenho 3 linhas, mas eu não vou selecionar as 3 linhas, porque essa última aqui está vazia. Vou fazer um exemplo depois usando 2 linhas. Mas só vou selecionar o título e a linha que eu estou usando. Não pego essa aqui, porque senão não vai funcionar. Então, só as 2 primeiras. Clico em OK. Aqui eu tenho, de clicar, tem isso aqui, ó, somente exclusivo. Vamos fazer um exemplo também que isso aqui é legal para extrair informações exclusivas da tabela de dados. Clico em OK. Eu tenho um filtro aplicado aqui para o país Brasil. Isso é legal para você ver também qual é o critério, se você quisesse ver. Não é só uma planilha muito grande, né, com muitas informações, se você quiser ver aqui qual é o item que está sendo filtrado. Pode ter mais de um aqui, nós vamos fazer esse exemplo também, então você consegue ver através do filtro avançado, que é necessário essa área de critérios, o que está sendo filtrado. Então tem aqui o Brasil. Agora, esse filtro avançado ele trabalha da seguinte forma. Os critérios que são ligados aqui na mesma linha funcionam como o E. Os critérios ligados por linhas diferentes funcionam como o OU. Então, vamos fazer aqui na prática. Brasil. Ó, você vê que Brasil tem aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu quero exibir país Brasil e mês janeiro. Então, tem que ser Brasil aqui e janeiro aqui. Então, ligados pelo E. Mesma linha. Então, país Brasil, mês janeiro. Dou um Enter aqui, aí eu vou clicar por aqui em uma célula da base de dados, vou novamente no filtro dados avançado. Uma coisa legal é que ele guarda a configuração anterior, então não preciso nem alterar nada. Como eu usei a mesma linha aqui, linha 2, eu não adicionei uma linha aqui de critério, é a mesma base de dados, é a mesma área de critérios. Não precisa fazer nada, é só clicar em OK. O que aconteceu? Ó, ele filtrou aqui, está exibindo um registro onde o país é Brasil e o mês de janeiro. Então, se você coloca critérios na mesma linha, eles são ligados pelo E. Então, só vai aparecer se for aquela informação e a outra. Agora, se essa informação estiver na linha de baixo, eu vou mover aqui, ó, janeiro para baixo. Agora é o OU, não é mais o E. Então, o que significa? Ele vai exibir Brasil ou janeiro. Então, ele vai exibir no país Brasil todos os meses. Não só janeiro, todos os meses que estão no país Brasil. E vai exibir todos os países que estão no mês de janeiro. Vou fazer um exemplo aqui. Agora a gente vai ter que ter um detalhezinho para alterar, porque aí repara que eu adicionei um critério numa outra linha, linha 3.
Então, novamente, eu clico por aqui na base de dados, dados avançado. Eu vou mudar aqui, ó, no intervalo de critérios. Eu tenho que incluir essa linha 3. Ele está indo só até a linha 2. Então, é só apagar o 2, digitar o 3 e clicar em OK. Agora, eu estou exibindo ou o Brasil aqui ou o janeiro aqui. São exibidas mais informações, porque aí não é só Brasil e janeiro. Todos os meses, não só janeiro, né? Porque de acordo com outros países. Então, Brasil, todos os meses do Brasil, janeiro, todos os países de janeiro. Bom, e para usar aqueles critérios do filtro personalizado, também é possível aqui. Aqui eu só digitei texto. Mas se eu quisesse colocar maior, maior ou igual, diferente, para valores, também funciona. Então, vamos lá, vamos apagar aqui o janeiro. Eu vou colocar assim, eu quero exibir aqui nesse filtro de país. Vou fazer ele novamente, vou clicar em avançado, mas sempre tem que ter cuidado aqui, ó. Lembra o que eu falei? Se eu colocar aqui só uma linha de critérios, eu não posso deixar ele em branco, senão vai dar errado. Então eu venho aqui e apago esse 3 e coloco 2. Para ele pegar só as duas linhas. Então eu tenho o Brasil. Dentro desse filtro Brasil aqui, eu tenho os valores de venda. Agora eu quero exibir país Brasil, mas de valores de venda maiores do que 5 mil, por exemplo. Então, unidos pelo E. Brasil tem que ser Brasil E maior que 5 mil, maior ou igual. Eu venho aqui em vendas e uso os operadores de comparação, maior, igual, 5 mil. Venho novamente aqui numa célula da base de dados, guia dados avançado. Não preciso alterar a configuração, porque eu estou usando aqui critérios de mesma linha, até a linha 2, está aqui. Só clicar em OK. Agora ele exibe país Brasil e os valores de 5 mil em diante. Então aqui, sim, usa a criatividade para criar os critérios, cria uma área. É legal, eu coloco aqui em cima porque você tem uma base de dados, né, vai aumentando para baixo, é legal que você já vê aqui na parte superior. Mas essa área de critérios pode ser embaixo, pode ser do lado, fica melhor aqui na parte superior. Aí você pode ir criando critérios, data, país, cidade, ano, mês, vendas, enfim. Você pode criar critério, aqui eu criei uma hora igual para números, você pode criar critério de texto também. Por exemplo, tenho 2 países que começam com a letra A Argentina e a Arábia Saudita. Como é que eu exibo isso aqui? Aí aqui no país eu vou colocar a letra A e o asterisco. O que isso significa? Que o país começa com A e qualquer coisa que vier depois. Então, Argentina, Arábia Saudita, se tivesse outros países, Argélia, ele ia exibir todos eles, independente do que vier depois. A e o que vier depois da letra A. Então, ó, o asterisco significa qualquer informação que vier depois. Então, novamente, clico aqui, avançado. Só vou clicar em OK, porque eu não adicionei critério de linha. Ele exibe a Arábia Saudita e a Argentina, que é o A asterisco que vem depois do asterisco. Então, tudo isso funciona. Critério de texto, critério de número, critério de data. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o exemplo de extrair uma informação daqui. Porque lembra que eu disse que a gente pode aplicar, uma outra vantagem do filtro é de aplicar o filtro na base de dados e poder copiar para outro local. Então, eu vou limpar os dados aqui, limpar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma tabelinha aqui do lado que vai exibir o nome do país e o total que foi vendido. Repara que aqui os valores se repetem. Então eu quero saber qual o total de venda da Arábia Saudita, qual o total de venda da Argentina, do Brasil e assim por diante. Como é que a gente faz isso? Aí, quando eu quero extrair informações sem repetir, que chama-se registros exclusivos, é mais fácil, não precisa se preocupar com o critério, porque essa opção já existe lá no filtro avançado. Então eu vou clicar qualquer célula dentro da base de dados, avançado. Aqui eu tenho o intervalo da lista, que é aqui. Agora eu não vou usar critérios. Vou apagar esses critérios aqui. Não vou usar. O que eu quero? Eu quero registros exclusivos. Eu quero só o nome dos países sem repetir. Mas tem um detalhe importante. Como eu tenho aqui uma base de dados, se eu marcar aqui somente registro exclusivo, como é que ele vai saber de onde que eu quero? Se eu quero exclusivo do país, ou da cidade, ou do ano. Então, quando eu quero registros exclusivos, eu não posso selecionar a base de dados toda. Porque ele não vai saber de qual coluna eu quero. Qual registro exclusivo? Qual o nome exclusivo? É o nome do país? É o nome da cidade? Então aqui eu tenho que selecionar só a coluna que eu quero extrair os registros exclusivos, que no meu exemplo é o país. Então, ou seja, dentro dessa coluna país, eu quero só os registros exclusivos. Se eu clicar em OK, ele filtra aqui. Eu não quero filtrar aqui, eu quero copiar para cá para fazer uma tabelinha com total. Então eu vou marcar a segunda opção aqui em ação, copiar para outro local. Aqui já veio com o intervalo pronto, eu vou deletar. Provavelmente alguma configuração não fosse salva aí. E eu vou escolher aqui essa célula, que é o H5. Então, ó,
copiar para outro local a coluna de países, mas somente registros exclusivos, que são os nomes sem repetir. Clico em OK. E agora eu tenho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a largura da coluna. País, e a quantidade de países aqui são 10 países. São os 10 países sem repetir aqui da lista. E agora eu quero fazer o quê? O total vendido de cada um deles. Uma função que a gente já conhece também, que é a função soma-C, que faz uma soma com critério. Então vou fazer assim, ó. Vou aumentar um pouco essa coluna. Vou usar a ferramenta pincel aqui na página inicial. A gente também já conhece a ferramenta pincel lá do terceiro módulo de formatação. Ó. Seleciono aqui, eu deixo... Deixa eu selecionar aqui o intervalo inteiro, né? Senão ele vai copiar o preenchimento. Também, preenchimento só na primeira célula. Vou botar aqui como vendas. Então vou usar um soma-C. Fórmulas, matemática e trigonometria. Desço aqui um pouco a barra de rolagem. Soma-C. Soma-C com 3 argumentos. Intervalo, critérios e intervalo soma. Qual é o meu intervalo? Meu intervalo é onde eu procuro o critério. Então ele está totalmente ligado ao critério. Então meu intervalo vai ser aqui, ó, dentro da base de dados, os países. Vou pressionar a tecla F4. Por que eu vou pressionar a tecla F4? Porque depois eu quero copiar essa forma para os outros países. E quando eu for copiar aqui, quando eu puxar na alça, esse intervalo não pode mudar. É para que você, quando puxa na alça de preenchimento, essa referência não mude, né? Ele permaneça aqui fixa. Critérios, eu vou usar o país, que está aqui. Agora, o país eu não vou fixar. Por quê? Porque quando eu puxar na alça aqui, ele vai vir descendo para os outros. Argentina, Brasil, Estados Unidos, então isso aqui não pode fixar. Porque se eu fixar, ele vai fazer só para a Arábia Saudita. Os valores vão se repetir aqui só para a Arábia Saudita. Então, isso aqui fica solto, né? Vamos dizer assim, para quando eu puxar na alça, ele vir descendo. Então, eu já escolhi onde eu vou procurar. O que eu vou procurar? Agora, onde é que eu vou somar? Eu tenho uma coluna de vendas aqui. Eu seleciono a coluna de vendas. Então, já tenho o intervalo, critérios. Aqui eu vou selecionar na F4 também, porque eu preciso também fixar não só o primeiro intervalo, como também o último. Clicar em OK. Ó, vou formatar aqui com o formato de contabilização. Eu tenho 17.200 total da Arábia Saudita. E agora é só puxar na alça aqui, que eu consigo esse total para os outros países. Quando eu puxei aqui, ele veio descendo aqui e veio, ó, um nome para cada, um valor para cada país, né? Então, consegui fazer uma tabela com os registros exclusivos, com os nomes dos países sem repetir, através do filtro avançado, que é uma coisa legal também, que ele tem uma vantagem a mais em relação ao filtro comum. E consigo criar critérios aqui, filtrando de acordo com os critérios. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula sobre filtro avançado, e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima aula. Quando a gente clica em dados, eu tenho o filtro e tenho o avançado. O avançado, a gente precisa de uma área de critérios. Então, ao invés de você ir clicando na setinha aqui, escolhendo na caixinha, aquele maior, menor, desmarcando, marcando, digitando, a gente cria uma área de critérios. E o filtro avançado vai ser aplicado de acordo com esses critérios que a gente digitar na planilha. Vamos fazer um exemplo aqui na prática. Eu vou selecionar 3 linhas, como eu fiz na aula anterior, vou inserir. E vou inserir mais uma, inserir 4 linhas. E vou copiar isso aqui, ó. Por que eu vou copiar? Tem um esquema aqui porque copia. Porque esses nomes de coluna, título de coluna, tem que ser exatamente iguais a esse aqui. Porque o filtro vai pegar por esse nome de coluna. Então, olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais, onde nós vamos falar agora sobre filtro avançado. O que é um filtro avançado? Qual a diferença dele do filtro comum? Quando eu, por exemplo, quero filtrar Brasil, eu vou digitar Brasil aqui. Ele vai olhar coluna país. Onde é que é a coluna país aqui? É aqui, critério, Brasil. Então, Brasil nessa coluna. Então, tem que ser exatamente igual. Para você não correr o risco de digitar incorretamente, é legal copiar e colar, que aí você vai ter certeza que o texto é exatamente igual. Eu quero filtrar dentro dessa coluna país só o país Brasil. Então eu vou clicar na guia dados e ao invés de clicar em filtro normal, clico em avançado. Então ele vai abrir uma caixinha de configurações.
Aqui eu tenho duas opções. Uma outra vantagem aqui em relação ao filtro normal é que você pode copiar esses dados filtrados para outro local. Então eu posso filtrar na lista aqui ou copiar para outro local. Vamos primeiro exemplo aqui, filtrar na lista mesmo. Aqui eu tenho duas configurações